Bem-vindos então a mais um Ponto Final, uma edição Ponto Final, a 15ª edição do Ponto Final. Hoje e até ao final do verão vamos com certeza marcar presença em todo o Minho e por isso mesmo começamos hoje por Braga e de hoje a 8 dias estaremos ainda por Braga, mas vamos passar por vários locais históricos dessa cidade. Hoje estamos de costas viradas, mas não quer dizer absolutamente nada. Estamos hoje na Casa das Frigideiras do Cantinho, uma casa centenária da nossa bonita cidade de Braga, e para hoje, Zé Ferreira, muito boa tarde, muito boa tarde, falarmos de vários assuntos da nossa cidade e não só. Começamos com um tema neste ponto final de hoje, acerca do dia de ontem, da greve geral, que não sei que comentários é que você vai fazer acerca da greve geral. Olha, o que eu posso dizer sobre a greve geral é que não surtiu nada de novo relativamente ao figurino que tradicionalmente as centrais sindicais têm definido. Houve, como está recordado, ou como os telespectadores estão recordados, alterações na liderança das duas centrais sindicais, e a alteração da liderança não foi secundarizada também pela apresentação de um novo figurino relativamente a cada uma delas. Portanto, aquilo a que se assistiu foi uma greve geral na linha da greve geral que já tinha sido, digamos, feita da última vez, portanto, que também teve o apoio das duas centrais sindicais. Mas os resultados concretos e específicos disto não creio que tenham sido muito diferentes. Quem marcou mais pontos foi o setor empresarial do Estado e foi o setor público. Por arrastamento, muitas pessoas que provavelmente até poderiam não querer fazer, ou não estaria no seu horizonte fazer greve, acabaram por fazer porque não tiveram transportes, porque os transportes pararam, e parando os transportes, por norma, há um conjunto de pessoas que até podia não estar interessada em fazer a greve e acabou por a fazer. Portanto, conta para um número global, mas naturalmente que este número global é mais digamos, pelas condições que são impostas a quem não pretende entrar em greve a fazê-la, do que propriamente da vontade própria de cada uma. Os 85% que se fala dos portugueses que fizeram greve não foi os portugueses, nem os trabalhadores. Eu diria que são os 85% das pessoas que estão filiadas naquelas centrais sindicais, porque a gente se passava ontem em Braga, onde é que se notava a paragem? Nos transportes urbanos de Braga, na recolha de lixo, que ainda as pessoas notou hoje de manhã que não houve a recolha de lixo ontem à noite, e pouco mais do que isso, porque... Pois, isso tem a ver com a não introdução de novos figurinos na estratégia sindical, de acordo com como eu estava a conversar e como eu estava a explicar ao início desta intervenção. O setor dos transportes parando, por arrastamento, obriga a que muita gente entre em greve. Muita gente, porque as pessoas têm um passe, as pessoas pagam um passe mensal, nesse dia vêem-se privados de ir a trabalhar com o passe pago, e portanto estes números são sempre números muito aleatórios. As centrais sindicais podem dizer que são 85%, ou 90%, ou 80%, o governo normalmente também tende a desvalorizar, diz que são 10%, ou 20%, ou 30%. O que é certo é que a manifestação ocorreu, a greve ocorreu também, mas os efeitos desta greve não são de todo muito significativos. Vão na linha daqueles que têm sido anteriormente. E eu penso que as centrais sindicais que devem começar a refletir também sobre a forma de... Porque nós temos um sindicalismo fundamentalmente de reivindicação. Nós não temos um sindicalismo de sugestão. Isto é, as centrais sindicais não têm tido tradição em Portugal de estudar dossiês, de sectorialmente propor concretamente medidas na área da produção, na área dos transacionáveis, na área da indústria, das pescas ou no comércio, quer dizer, em áreas específicas da nossa sociedade. As centrais sindicais não têm nunca tiveram a tradição em Portugal de fazer estes estudos e de serem verdadeiros parceiros negociais com o governo. Limitam-se à reivindicação, limitam-se à contestação, limitam-se a dizer que é preciso mais emprego, limitam-se a dizer que é preciso que o nível de vida que está caro, e com certeza que está, e estamos todos de acordo em que isto é assim, mas não tem um calendário reivindicativo em termos de propostas concretas para o desenvolvimento do país e para a execuibilidade de setores de Pode-se dizer atividade. Que é um partido político
dentro de uma central sindical, neste caso? Eu penso que esse foi um dos problemas que digamos, que informou... A CGTP com o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda... Sim. Aliás, esse foi um problema que informou, logo após o 25 de Abril, a formação das centrais sindicais, em que o Partido Comunista estava melhor organizado na sociedade, portanto avançou para a criação da CGTP intersindical, que já existia na clandestinidade, antes do 25 de Abril, diga-se também de passagem, e depois a UGT como contraponto a isto, porque não conseguiu dominar, a CGTP, a intersindical na altura, acabou por criar o movimento Carta Aberta, que deu depois origem à UGT. Portanto, a UGT nunca se libertou completamente, até porque teve a apadrinhar os secretários-gerais dos partidos socialistas e do Partido Social Democrata, nomeadamente Mário Soares e Sá Carneiro, na altura, e a CGTP também nunca deixou de ter, enfim, aquela manta e aquela áurea do Partido Comunista, e a coisa evoluiu nestes últimos 38 anos, digamos, este figurino é um figurino que se tem mantido. Falamos agora, ponto final então, neste assunto da greve geral. Vamos passar a outro assunto, um assunto internacional, mas que muito nos diz também aqui a nós portugueses. Um homem que está, e peço desculpa a palavra que vou aplicar, mas um homem que está às portas da morte, ou que realmente devem estar a preparar o dia para comunicarem ao mundo que ele já faleceu, Nelson Mandela, que há uma história muito grande atrás desse homem. Há muitos ideais políticos atrás desse homem, mas é, sem dúvida nenhuma, uma das figuras marcantes do século passado e deste século também. Nelson Mandela é de facto uma figura mundial, é uma figura respeitada a nível mundial. Estou convencido até que neste momento será a pessoa mais respeitada a nível internacional. Isto porquê? Porque a história do Nelson Mandela é uma história de peripécias históricas que tem a ver fundamentalmente com a situação do apartheid na África do Sul, mas curiosamente depois e a partir daí o exemplo que Nelson Mandela dá saindo da África do Sul para todo o mundo não pode ser esquecido. Nelson Mandela foi o líder histórico do ANC, que era o Congresso Nacional Africano que combatia o apartheid. Para quem é mais jovem, o apartheid era um regime em que separava brancos e negros, portanto haviam autocarros para brancos, escolas para brancos, hospitais para brancos, cafés, restaurantes para brancos e autocarros e tudo o resto para negros, portanto os negros não podiam entrar nas zonas dos brancos, embora os brancos pudessem entrar nas zonas dos negros, e portanto, na qualidade de dirigente histórica do ANC, viu ser decretada uma prisão perpétua no dia 12 de junho de 1964. Passou 27 anos na cadeia, onde contraiu um problema pulmonar, e portanto, quando saiu da prisão em que estava, saiu de uma forma triunfante, não só por força das condições internas da África do Sul, como também da forte pressão internacional que nessa altura se fez sentir pela libertação de Nelson. Saiu, como todos vimos, para quem tinha memória na altura, saiu de mão dada com a ex-mulher, com a Winnie Mandela. Ganhou com a promessa de que ia mudar muita coisa a partir daquele momento. Com a promessa de que iria, com toda a probabilidade, candidatar-se à presidência da África do Sul, o que acabou por acontecer, ganhou as eleições sem grande surpresa, instituiu um governo misto, em que a comunidade branca também teve alguns ministérios, em que teve alguma preponderância, inclusivamente Winnie Mandela, que tinha sido a esposa e a mãe dos filhos, na altura chegou a ocupar um cargo governamental. E depois, por causa do colar bárbaro, Nelson Mandela achou que devia pôr fim a um casamento. E foi o que ele fez, portanto separou-se da Winnie Mandela, porque entretanto a Winnie Mandela criou uma estrutura semi-clandestina em que pretendia fazer ajuste direto, acertar contas diretas com todos os colaboracionistas negros com o regime do apartheid. E, portanto, cometeu ali algumas atitudes menos corretas e cometeu ali algumas atitudes. O colar bárbaro, para quem nunca ouviu falar disto ou para quem não sabe, era um pneu regado com gasolina que ela mandava pôr à volta do pescoço daquelas pessoas que ela dizia que eram infiltrados e que eram traidores à causa, e portanto regava-os e as pessoas morriam assim. Nelson Mandela, quando se apercebeu desta realidade, separou-se da Winnie,
Passou por um período de transição, acabou por conhecer uma outra senhora, que é a Graça Machel, que ficou entretanto viúva do presidente do Samora Machel, e portanto Nelson Mandela sai da cadeia sem o mínimo de rancor, sem o mínimo de ódio, deu instruções a toda a classe, todo o movimento negro para não levantar um dedo, não criminalizar nenhum branco, portanto para não fazer, digamos, qualquer tipo de ajuste de contas, vinganças com a comunidade branca, e deu de facto ao mundo um exemplo de um homem que com 27 anos de cadeia, preso injustamente, sai sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor. O seu país reconheceu isso mesmo porque deu-lhe o poder, os próprios brancos acreditavam nele, e a partir daí o próprio Barack Obama ainda ontem disse que ele foi um exemplo de vida enquanto jovem e agora como Presidente dos Estados Unidos da América, porque ele conseguiu pôr o mundo, entre aspas, unido, os brancos e os pretos, neste caso, os negros, como eles chamavam. Completamente. Agora já não se olha, ainda se olha. Sim, a comunidade branca na África do Sul tem um peso muito forte, ainda ao nível da administração ainda tem muita influência, não é? Os Boers continuam a ter a sua influência. Os fazendeiros ainda na sua grande maioria são brancos. Mas não é nada acomodantes. Não há nada acomodantes. Não há um segregacionismo, não há uma política de apartheid, e portanto Nelson Mandela merece a todos os títulos. Nós esperamos ser que desde que ele parte em paz, como costuma dizer, que continue tudo em paz em África do Sul. Eu penso que sim. Eu espero que sim. Aliás, o próprio Presidente da África do Sul neste momento também já é um homem que não tem qualquer problema em lidar da maneira que está. Sim, eu acho que Nelson Mandela deixa um legado de paz e deixa um legado pedagógico que eu estou convencido que a comunidade internacional e os dirigentes da África do Sul saberão perpetuar. Ponto final neste assunto de Nelson Mandela, que Deus o mantenha entre nós durante muito tempo, mas pelas notícias que nos chegam da África do Sul não é isso que está a acontecer, mas esperamos que Barack Obama, que lá anda por aquelas terras, consiga levar um bocado de paz de espírito àquele homem que está a sofrer. A verdade é uma que ele está a sofrer. A sofrer não estamos nós em Portugal, mas, entre aspas, a política local, nomeadamente as autárquicas. Ferreira, se a semana passada nós dizíamos que eles pareciam o cão e o gato, principalmente aqui em Braga, não falo só agora de Braga, também falo de Viana do Castelo, então esta semana tem sido um corridinho, onde vai um, vai outro, onde pede um, pede outro, e dá-me a sensação que, e que me desculpem as candidaturas, não há ideias, não há quem consiga dar uma volta a isto. Ou será que estamos à espera de estar a um mês e meio das eleições a sério e a gente saltar para a praça pública? Estou convencido que, tal como temos refletido aqui, a grande novidade das candidaturas vai ser com a apresentação dos programas eleitorais e com a apresentação das listas candidatas completas, quer à Câmara Municipal, quer à Assembleia Municipal, quer de resto em relação a todas as juntas. Só assim é que faz sentido, porque aquilo a que temos estado a assistir aqui é mais do mesmo. São visitas, digamos, escalonadas a determinadas instituições ou empresas que se vão revezando. À frente vai a candidatura de Vítor Sousa e atrás vai a do Rio, ou num outros casos vai a de Ricardo Rio à frente e vai Vítor Sousa atrás, com uma mensagem que, tirando, digamos assim, o estilo próprio de cada uma das candidaturas, não diferirá muito. Numa ou noutra visita, uns apostam mais pelo emprego, outros pela qualidade de vida, outros apostam mais pelo ambiente e outros por menos, e outros pela situação económica, quer dizer, mas com propostas concretas para o Conselho, para a cidade, qual é a ideia das candidaturas, quais são as ideias mestras de força para o Conselho e para a cidade, essas ainda não são conhecidas, não é? Deixa-me aqui só dizer uma coisa, eu como estava a entender neste momento, e estamos ainda há 3 meses ou 2 meses e qualquer coisa das eleições, é que anda muita gente a prometer coisas que há cerca de 2 meses atrás diziam que não podia ser, e agora já se promete. Pode ser. Acha que é preciso começar, e eu lembro-me das palavras de um senhor candidato a Primeiro-Ministro, o António José Seguro, dizer em pleno Teatro Circo: meus senhores, não vamos prometer aquilo que não podemos cumprir amanhã. E acho que os candidatos do PS têm que começar a meter isso na sua cabeça. E também há que pensar das palavras de um senhor que não está ligado ao governo, mas que é do PSD, que disse: meus senhores, não prometam nada, mas mesmo nada, daquilo que não possam cumprir no dia a seguir às eleições. E eu acho que já andam aqui
a prometer-se coisas e a fazer-se coisas que... Não, mas também temos que compreender o jogo isto. político é isto mesmo. Temos que compreender isto digamos, como um jogo político e como um calendário pré-eleitoral, porque naturalmente que quando vierem os programas e quando serem os programas preto no branco que as duas candidaturas terão que apresentar, essas serão, quanto a mim, as linhas mestras de força que vão, digamos, prender os candidatos ou as candidaturas aos propósitos e concretos objetivos de que as candidaturas falam. Até aqui aquilo que se assiste é de facto um bocado isso, quer dizer, hoje diz-se uma coisa e amanhã poder-se-á eventualmente dizer outra. Hoje vai o Santo à frente e os bombos atrás, amanhã vão os bombos à frente e o Santo atrás. Mas temos assistido um bocado nisso, não é? Depois pode haver aqui uma situação, pode haver aqui alguma novidade que não vou revelar lá para já, relativamente à candidatura dos independentes. Segundo dizem, andam perto dos 3.000 assinaturas já? Eu penso que mais um bocadito, eles são precisos 4, a última informação que eu tive, o que eu tenho é que restarão à volta de 600 ou 700 para assinaturas para serem, digamos, formalizadas. Mas poderá haver aí um entendimento com uma outra força política? Poderá. E sobre esta questão não vou levantar mais o véu, porque há vontade de alguns membros de ambas as candidaturas poderem anunciar aí um figurino novo, mas é uma informação muito, muito particular. Muito... Está dentro do balão de ensaio, você não quer tirar para fora? Não tiro, para já não tiro, até porque não confirmei, soube isto há cerca de meia hora atrás, portanto para já não vou arriscar. Acerca da crise e para fechar, no outro dia abrimos com eles, vamos fechar com eles, país irmão Brasil, acho que está um bocadinho mais calmo, mas continua-se a ver agora é as favelas que vêm para a rua chamar a atenção. A situação do Brasil é uma situação que tem estado a evoluir. A situação no Brasil tem bastante a ver, ou tem um pouco a ver com a situação de maio de 68 em França. Tem alguma similitude, porque foi um processo espontâneo, de repente as pessoas dão-se conta de décadas de austeridade e de décadas de injustiças e de décadas de corrupção, e portanto aquilo que foi uma reivindicação de 20 cêntimos pelo preço de um autocarro acabou por ser muito mais do que isso. As pessoas hoje saem para a rua exigindo coisas concretas, melhor saúde, melhor escola, menos corrupção, fundamentalmente menos corrupção. E eu estou convencido de que o que se está a passar no Brasil neste momento, ou o que se tem passado no Brasil nestas últimas semanas, vai ter reflexos. Estou convencido que vai ter reflexos. Não vai ter já. Estou convencido também que não vai ter já reflexos. Mas estou convencido que a curto prazo vai ter reflexos, e eu estou convencido que o Brasil... nem ouvem Vilma Rousseff. Pois não, porque a Dilma... Deram-lhe tempo para ela fazer o que quis. E agora, Dilma está, em certo sentido, também um pouco ensanduichada, não é? Porque Dilma é do PT, como sabe, não é? E o PT teve duas maiorias absolutas com Lula da Silva e portanto, aquilo que seria normal seria que Dilma desenvolvesse para o bem, fundamentalmente para o bem, algo que Lula da Silva teria... Não foi só Lula da Silva, o programa de Lula da Silva é um programa que vem anteriormente já do Fernando Henrique Cardoso, mas o que é certo é que o país acreditou em Lula, na altura, não é? E, portanto, acreditou em Lula porque o Lula também deu hipótese àquela massa de média, aliás, baixa e média... aquele pessoal de média alta, não era bem média alta, mas da média, conseguiu subir um bocadinho na vida através de Lula. Com certeza. O pior é que os de baixo nunca conseguiram subir. Pois, e fazer estádios da maneira que eles fizeram, estádios, segundo dizem, grandes estádios de futebol com grandes condições, a gente olha para as favelas e continua-se a ver esgotos a céu aberto. Ontem tive uma reportagem da Rede Record, a quem eu mando alguns cumprimentos, porque eles também mencionaram o trabalho que nós no dia tivemos aqui a comentar, porque a Rede Record não é só no Brasil que se faz, também é aqui em Lisboa, e tiveram o prazer de ver o nosso programa, e que alguém comentou o nosso trabalho que fizemos no passado fim de semana, e um deles diziam que, e mostraram uma reportagem logo a seguir, onde se viam estádios bem relevados e com cadeiras às vezes almofadadas, apresentaram uma rua numa favela onde o esgoto
de uma casa de banho de uma senhora ainda passava na rua a céu aberto. Portanto, é preciso contrabater. Pois, e não só favela, ao lado de estádios que custaram autênticos balúrdios, somas astronómicas, com derrapagens completamente incontroladas, que deu naturalmente de ganhar a muita gente e provavelmente ajudou para corromper muita gente, provavelmente. Vemos escolas que não têm quadros, que não têm cadeiras, que não têm material escolar. Temos hospitais que não têm meios auxiliares de diagnóstico para fazerem um diagnóstico correto aos doentes, por exemplo. Portanto, isto foi, de facto, o Brasil abalançou-se num projeto do Mundial, portanto, mas com um conjunto de carências por satisfazer, digamos, à retaguarda, e, portanto, os brasileiros, e com toda a legitimidade, interrogam-se, mas então vamos fazer aqui, gastar, digamos, importâncias, vamos para fazer obras sumptuosas para 3, 4 ou 5 jogos, quando toda uma vida já estamos aqui há 10 ou há 20 ou há 30 anos a padecer sem falta de médico, ou sem falta de saneamento básico, ou sem falta de um conjunto de outras... Outro dia houve um jornalista, Luís Wagner, que disse à boca cheia: meus senhores, quem pensa vir para Brasil ganhar muito dinheiro, que se esqueça, porque isto a partir de 2014 ou 2015 o Brasil acabou novamente. Esse foi também um pouco o problema, é que o Brasil esteve a crescer, já conheceu fases de crescimento de 6 e 7%, e nesta altura está a crescer 1,9%, salvo erro. E quanto menos é o crescimento económico, menos possibilidade de emprego há também, e menos possibilidade do rolamar económico gerar riqueza e gerar também mais emprego, não é? O Brasil tem que reajustar a sua política económica, a sua política macroeconómica à realidade local e, fundamentalmente, satisfazer os brasileiros com aquilo que eles realmente precisam. E, nesta altura, eu pensei que o Mundial é um desígnio nacional, eu pensei que o Mundial é um... Mas o povo já não vai nessa. Mas os brasileiros estão, de facto, cansados de décadas e décadas de sacrifícios e não olham para o Mundial como uma oportunidade, não. Olham para o Mundial como mais um capítulo da má gestão dos dinheiros públicos do Brasil. E aí é que foi o problema. Eu penso que... Eu também penso que a classe política brasileira, que já refletiu acerca disto e que já aprendeu muitíssimo bem, vai ter que começar a aprender. Tem que fazer. Zé Ferreira, foi um prazer estar consigo. Atenção, meus senhores, o Brasil não é só samba, futebol e golos, é também o aspecto social, e por isso mesmo nós voltamos para a semana com mais um ponto final, de outro ponto da cidade de Braga, para levar até si mais uma edição do Ponto Final. Foi um prazer estar consigo, até para a semana, se vocês quiserem.